Oi, seriadores! Sejam bem-vindos a mais um BDS Cast. Aqui quem fala é a Marcela, e nesta edição temos um BDS Cast especial sobre o reality show Survivor. É um programa que tem diversas versões ao redor do mundo, sendo sua versão mais famosa a edição americana, que está chegando na sua temporada número 42. Survivor certamente tem uma fanbase muito dedicada, e hoje trazemos aqui, para falar sobre o reality, dois convidados muito especiais, a Carol e o Danilo, do site A Tribo Falou. Carol e Danilo, sejam bem-vindos ao BDS Cast. Fale um pouco sobre vocês e sobre o site, para quem está escutando agora e não conhece vocês. Oi, gente. Ele como sempre, tá me interrompendo, é o Danilo. É assim que vocês vão, se vocês chegarem ao nosso podcast, vai ser sempre assim. Mas eu sou a Carol e eu faço o podcast do A Tribo Falou sobre Survivor com o Danilo. Já faz alguns aninhos que a gente cobre o show. Já tivemos muitos convidados, acho que até a Marcela já participou antes. E o Danilo vai falar um pouquinho mais sobre o podcast, mas eu acho que é isso. Oi, gente, estou muito feliz pelo convite. Pois é, né? A minha fama de interromper já chegou aqui em outro podcast. Então, comecei com o pé esquerdo, mas eu aposto que vai ser muito boa a conversa hoje. E como a Carol falou, eu e ela temos esse podcast chamado A Tribo Falou, que tá em várias plataformas digitais, então é só procurar A Tribo Falou tudo junto, se vocês ficarem interessados. E a gente cobre lá quase toda a temporada, depende um pouco do nosso humor, se a gente tá disponível também, as agendas. E é isso, a gente gosta muito de falar sobre Survival e também de vários outros reality shows, então se vocês tiverem interessados nesse tipo de conteúdo, vocês podem procurar a gente, conversar um pouco também. A gente sempre está de braços abertos a ouvir opiniões diferentes. Então, muito bom receber vocês aqui. Eu já participei, sim, com vocês. Não comentando... De vários, né? Eu já comentei, principalmente de Australian Survivor, né? Não, do Survivor americano nem tanto, mas do Australian Survivor, que é o nicho do nicho. Eu já comentei com vocês em algumas edições e sim, maravilhoso, gente. Não que a gente começou fazendo sobre Australian Survivor só, né? E depois a Carol meio que largou Australian Survivor e aí a gente foi obrigado a cobrir o Survivor americano. Obrigada. Então, é isto. Obrigado. Mas assim, o Survivor americano, no fim, foi o que trouxe a paixão, né? De muita gente também, né? Porque é a versão mais conhecida, né? E vamos fazer um resuminho, assim, o que é Survivor? Como é o jogo? O que acontece ali, de forma resumida? Bom, eu costumo explicar Survivor, assim, pra quando alguém me pergunta, como um reality de competição, que pra gente aqui, brasileiro, as referências são Big Brother e A Fazenda, basicamente, né? São os maiores que a gente tem. Mas eu sempre pergunto se a pessoa já assistiu No Limite. E agora, como eles voltaram, né, com as edições do No Limite, fica um pouco mais fácil de explicar. Então, atualmente eu gosto de dizer que é um No Limite bom. Porque não vai ter pessoas estragando o que, pra mim, é a essência do programa. Então, Survivor é um reality de competição, onde a proposta é que eles fiquem naufragados numa ilha e dentro dessa ilha eles têm que, basicamente, ir se eliminando. No final, o jogo é decidido por um júri que é composto pelas regras lá. Em determinado momento, eles vão começar a fazer um júri com os eliminados. E esses eliminados votam em 2 ou 3 finalistas para decidir quem vai levar o prêmio em dinheiro. Então, é uma premissa muito básica e crua, mas que provou-se durante mais de 40 temporadas a render bastante. Então, basicamente é isso. Tem um pouco de Big Brother, se você quiser comparar. Tem um pouco de A Fazenda também. Tem um pouco de todos os realities que a gente vê, porque a base está na competição e nos personagens, né? Isso que torna interessante. Acho que a grande questão, assim, pra quem nunca assistiu, é não ter interferência do público, né? Eu acho que essa é a grande diferença dos realities que a gente tá acostumado a assistir. Então é muito jogo interno, eles votando tanto pra se eliminar quanto pra decidir o vencedor.
O Danilo falou sobre No Limite bom, nem No Limite conseguiu fazer isso deles se eliminarem, depois premiarem, né? Não conseguiram fazer isso 100%, porque eu acho que o público brasileiro está muito acostumado a poder votar. E sempre precisa ter alguém ali para ser o favorito, para a audiência votar. Eu acho que essa é a principal diferença. E também, assim, para quem se interessa, tem ainda a parte da sobrevivência, principalmente nas primeiras temporadas, né? Aquela questão de não tomar banho, ter que procurar sua própria comida, ficar na chuva, construir abrigo, que ainda é um atrativo para muita gente, né? Com certeza. E também tem Você gosta de Largados e Pelados? É verdade. Talvez você curta essa parte aí também. Só que não vão estar pelados, né? Geralmente. Não pode mostrar muito essa parte. Mas também tem outra coisa, né? Também tem gente que gosta da parte das provas, né? Também tem as provas de imunidade, né? Tem a parte no começo da edição, né? Nos primeiros episódios tem a parte das provas entre as tribos, né? Então, as tribos que são formadas de grupos de participantes, elas disputam entre si para ficarem imunes, né? Então, porque para a parte da eliminação em si, só vai normalmente uma ou duas tribos e uma outra tribo fica imune. Ela não corre risco de ter alguma eliminação. E isso também, muitas vezes, é um fator considerado importante, principalmente no começo do jogo. Depois, lá para frente, quando os participantes se unem, eles ficam vivendo numa única ilha mesmo, né? Tem a merge, que é aí que a disputa de imunidade se torna individual, e aí, né, também tem gente que é melhor em provas, tem gente que é melhor em estratégia, e aí que, né, vai se tornando interessante ver, né, como chega ao final. Eu acho que a gente sempre resume para você ganhar Survivor, você tem que ter um pouco das 3 qualidades, né? Que é a força, a inteligência e qual que é a outra? A beleza. A Carol tendo que traduzir. É uma piada interna, não é a beleza, mas seria o jogo social. Jogo social. Se vocês assistirem, vocês vão saber por que a gente fala beleza. Mas... Pois é. Spoiler. É uma edição número 32 dos Estados Unidos, tá? Só isso. Exatamente. Mas essa questão de você precisar ter um pouco de estratégia, um pouco de força e um pouco de ser uma pessoa gostável, né? Porque muito dificilmente, se todo mundo te odiar, eles vão votar para você ganhar. Exatamente. É porque, assim, é importante, porque você tá eliminando as pessoas e no final os eliminados têm que votar para você ganhar. E assim, se você eliminar as pessoas sem nenhum cuidado algum, ou você não conversar com as pessoas direito, isso provavelmente vai te afetar se você chegar no final. Se você chegar no final com uma pessoa mais gostável que você, as chances de você perder o prêmio são grandes. Então, isso daí torna muito mais complexo o jogo também, né? E a gente também pode mencionar as twists, né? Que a gente não precisa falar todas, mas obviamente esse formato não se sustentaria sozinho por 40 temporadas, né? Eles enfiam dinâmicas diferentes toda temporada quase. Hoje em dia, num nível que a maioria dos fãs já se incomodam, né? De sair bem da fórmula original do programa, mas tem várias coisinhas que eles jogam, uma vantagem ali, um ídolo de imunidade, né, que é bastante famoso, que a pessoa pode conseguir uma imunidade individual sem precisar de prova, ou uma provinha de comida, sempre tem essas coisas. Pois é. É até interessante porque a gente ia conversar sobre isso, sobre por que o programa tem tantos fãs e como conseguiu sobreviver por tanto tempo. E, de certa forma, essas twists, apesar de às vezes a gente pode, quando assiste, tem gente que não gosta muito, porque muda a essência do programa em certos aspectos. Tem algumas twists que são muito disruptoras, né, do jogo, assim. Acaba influenciando muito na forma de se jogar depois daquela edição. Mas, de certa forma, acho que também tem muita gente que gosta dessas twists, né, o público geral. Então... o que vocês acham, assim, disso? Dessas twists e também... o que você acha que fez com que
o programa sobrevivesse tanto tempo, que tanta gente continuasse assistindo por anos e anos. Tem gente que começou a assistir em 2000, por exemplo, nos Estados Unidos, sabe? E até hoje assiste, os filhos assistem também. Eu discordo um pouco que as twists têm um peso tão grande assim pra o show ter sido renovado e ter criado essa legião de fãs. Eu acho que é mais uma consequência do trabalho da produção, né? É meio que obrigação deles continuar inovando no show. Sim, eu exato. acredito que tem uma parcela de responsabilidade nesse sucesso ter sido um dos primeiros realities dessa categoria, né, de competição. Então você tem recordes nas primeiras temporadas de audiência e tal. E como você falou, né, é um show que desde sempre foi destinado para a família. Então meio que isso é passado de familiar para familiar. Tem gente que entra hoje no programa falando que via com a mãe, via com o pai, que era o sonho da mãe e do pai jogar, mas obviamente a produção não chamou. Então eu acredito que isso tem uma parte, né, essa tradição de ser um dos primeiros. E obviamente isso não é suficiente, né, para deixar nenhum programa no ar por tanto tempo, mas eu também dou o crédito à produção do programa. Se a gente for comparar as primeiras temporadas às temporadas mais atuais, a gente vê que a qualidade do produto, ele evoluiu bastante, né? Não tem nem comparação se você for ver as primeiras provas. Apesar da gente gostar muito, né, de algumas coisas do passado, dá pra ver que hoje em dia eles têm uma produção muito maior e tudo mais. Então teve muito investimento nesse sentido. E eu acredito que o casting, né, a escolha do elenco é a parte fundamental. Então se a gente for ver as pessoas que foram mais destacadas durante esse tempo, são pessoas que realmente são competitivas, que é o que é necessário para um reality funcionar, né? Ter pessoas que querem jogar. E aí a gente vê em realities daqui do país o contrário, basicamente, né? A gente vê o antijogo ser premiado porque o telespectador nem sempre sabe realmente o que quer, né? Ele quer se divertir, ele quer pessoas que joguem, mas ele quer que elas estejam lá para serem odiadas ou para serem eliminadas, e não para ficar bastante tempo e ele se divertir. E aqui, como não tem essa dualidade, né? A gente vê pessoas indo muito bem, sendo vilões carismáticos, sendo heróis carismáticos também. Então a gente vê que essa dedicação dos jogadores, eu acho que é o fator que, pelo menos pra mim, foi muito bom, né? Fora que tem algumas discussões pra quem gosta de fazer aquele textão e tal, dá sempre pra você analisar socialmente o que tá ali, mas eu acho que isso não tem muito a ver com o sucesso. Eu acredito que é mesmo um trabalho da produção. Aí vocês colocaram isso como twist, mas eu acredito que seja outros fatores, tipo o elenco, tipo a qualidade do produto mesmo, das cenas. Eles ganharam vários prêmios, né, durante esses 20 anos, eu acho que tem de programa. Então, eu dei uma resposta super longa, mas eu acredito que, basicamente, a produção, por mais que seja criticada por mim e pela Carol, tem esse mérito aí. A gente não pode negar, a gente só queria que fosse um pouco melhor. Mas eu acho também que não dá pra negar que o Ídolo de Imunidade, por exemplo, revolucionou o jogo, né? Sem dúvida. Então, eu acho que é um pouco meio a meio. Eu acho que é uma coisa que pouca gente fala, mas que é um programa da CBS, né? Que a gente conhece muito por ser o canal dos velhos lá nos Estados Unidos. Os velhos assistem. Então, é um programa, como vocês sabem, que é muito tradicional. Tanto é que agora que a audiência americana, no geral, tá muito ruim, o Survivor ainda lidera seu horário com facilidade. A gente fala muito dos fãs casuals, né? Que não são os que gravam podcast, que ficam discutindo no Reddit, que não ficam discutindo no Telegram. Eu acho que no final das contas eles que sustentam o show. Não sei se o Daniel concorda, mas eu acho que a gente às vezes reclama de umas coisas que pra eles não faz diferença, e algumas coisas que a gente gosta no programa, pra eles, vocês estão tentando militar, e eles não gostam. E no final o show continua tendo uma audiência muito boa e vai durar até quando o Jeff, né, Probst quiser, na minha opinião. Ou morrer, né? Mas eu super concordo com o que você falou, Carol, que de fato
tem os fãs casuais que são sempre, deu pra perceber que o objetivo da produção, né? Então, atualmente isso mudou um pouco, eu até me assustei, né, com eles colocando ali a regra de ter um cast mais diverso e tal, terem trazido algumas pautas pro programa, e a gente viu a revolta dos fãs casuais no Facebook, etc. Então, eu acho que sim, eu acho que isso tem um fator que a gente nem imagina nas decisões, né? Eu acho que uma coisa que pode deixar mais claro é sempre a gente olhar para as escolhas dele. Você vai ver que vai ter sempre uma pessoa para representar uma mãe ou um pai mais velho. Um trabalhador, né? Um trabalhador. Vai ter sempre aquele mais jovem agora quando eles querem atingir uma audiência. Então sempre tem alguns perfis, e eu acho que a temporada 35 trouxe isso, porque na final eles mesmos deixaram isso bem claro, né? Esse finalista aqui tá falando com a mãe, esse finalista aqui tá falando com tal público. Então, enfim, eu acho que isso tem um peso muito grande nas decisões deles e do sucesso, né, também. E vamos deixar claro que, apesar do programa fazer muito sucesso, uma coisa que não dá para comparar com os programas aqui brasileiros ninguém vive de publi, ninguém que faz Survivor vive de publi no Instagram, não tem nada desse tipo. Então isso até dá um pouco de liberdade, mas eu acho, para eles jogarem o jogo mesmo. Tirando nas primeiras temporadas, que quando, né, começou, dava audiência ali 40 milhões, que eles realmente viraram celebridades. Hoje em dia muita gente vai para realizar o sonho, para tentar ganhar o dinheiro, mas depois segue com a vida normalmente. No máximo consegue uma boquinha num outro reality show que também não tem o alcance que os realities brasileiros têm. Até a Fazenda, assim, a gente vê que um eliminado cedo da Fazenda ganha muito mais seguidor do que talvez um vencedor de Survivor. Não, com certeza. É completamente diferente a situação, assim. Participante reality no Brasil versus participante reality nos Estados Unidos. Assim. É bem louco quando você faz a comparação. Eu imagino, tipo assim, um americano, se for ver, né? Por exemplo, esse é o winner, a Juliette, por exemplo, winner do Big Brother Brasil do ano passado. Ela ganhou sei lá quantos milhões de seguidores. A pessoa provavelmente ficaria meio tipo, quê? Big Brother do Brasil? Tipo, aqui dos Estados Unidos, Big Brother, assim, é nicho, né? Tipo, da CBS também, né? Mas, tipo, não tem esse alcance, sabe? A cultura de reality é bastante diferente. Sim, com certeza. Então, né? Inclusive, né? Assim, a gente falou, Survivor tem várias versões, né? Ao redor do mundo também, né? Então, a versão americana faz mais sucesso, como a gente falou. Tem uma cultura, assim, né? Tem um fandom grande, tem os casuals também. E, de certa forma, é engraçado, porque a primeira versão que teve foi a versão sueca, né? Que começou em 1997. Mas, tipo, foi a versão americana que realmente fez com que acontecesse um boom, né? Realmente, do formato. Só que, eu não sei se é impressão minha, mas, tipo assim, quando deu o boom de Survivor em 2000, teve, assim, o Brasil pegou No Limite, né? A Globo pegou No Limite. Eu acho que eles até meio que plagiaram o formato, né? Se não me engano, né? Eles não compraram os direitos. E depois é que a Globo comprou, mas não deu muito certo aqui, né? Não acabou não tendo muitas edições. E parece que ficou muito tempo, assim, sem ter muitos formatos similares ao redor do mundo, né? Eu acho que só ficou, tipo, na França e tal, na Suécia mesmo. E só recentemente que começou a ter mais versões internacionais, né? Assim, fora dos Estados Unidos, assim, fazendo mais sucesso, né? Tem versão australiana, tem na África do Sul, no Brasil também No Limite agora voltou, mesmo não sendo um formato, não sendo talvez muito agradável para os fãs, assim. O que vocês acham de certa forma, dessa ressurgência? Eu acho que provavelmente tem muito a ver com os streamings, né? Que teve o boom dos streamings e eu acho que chegou a vários países, muita gente que não tinha acesso. Infelizmente não chegou no Brasil. No Limite meio que... Já foi meio dito que só voltou por causa do sucesso do Big Brother 21, né? Que a cota de patrocínio estava muito alta e tinha gente interessada. E o Boninho meio que fez ali qualquer coisa
para pegar o dinheiro, mas eu acho que nos outros países, muito isso do streaming, do acesso ser mais fácil, ajudou a fazer sucesso e as emissoras tentarem reviver o programa. Porque se a gente for ver, nós três aqui que assistimos muito, a gente diria que teve um revival ao redor do mundo numa época que o Survivor americano estava bem por baixo em termos de qualidade, né? Verdade. Foi 2016, 2017, mais ou menos. Se não me engano. Isso. Até foi quando eu comecei a ver, mais ou menos, né? Tipo assim, eu entrei, vou contar a minha história, né? Porque eu entrei nos grupos de Telegram, né? Problemas pessoais, assim, tava precisando. Aí entrei no Telegram, aí eu tava em grupos de séries, no banco de séries mesmo. E aí um amigo que eu conheci lá falou assim: Marcela, vê Survivor, é muito legal. Ele já gostava bastante, aí me recomendou. Aí eu falei: como é que eu vou ver isso? Bem, não podemos falar aqui diretamente, mas sites especiais, né? Assim, não tem streaming de Survivor aqui no Brasil. Sim, gente, quem quer ver, entra no Telegram e que acha. Entendeu? É complicado, né, de você talvez contar isso. Mas, tipo, assim, é o tipo de coisa que não é tão fácil assim um acesso, né? E aqui no Brasil, se você vê, tem uma fanbase de Survivor, assim, bem dedicada. É pequena, mas bem dedicada, né? Assim, quem assiste normalmente, assim, se dedica mesmo, né? Vê muitas temporadas e às vezes vai comentar assim, em grupos, em vários lugares. Assim. Tem gente que joga Survivor mesmo, né? No Facebook. Existe Facebook ainda, né? Quem será que joga, né? No Telegram, no WhatsApp, né? Então, assim, pessoal, é bem legal, assim, forma uma comunidade, né? Mas existe uma dificuldade de acesso para assistir. Falta até legenda às vezes também. Então, isso complica pra gente ver aqui no Brasil, né? Ou pro um público mais amplo assistir, né? Sim, você falou vários pontos importantes, né? A comunidade, apesar de pequena, ela sempre foi muito dedicada, exatamente como você falou. As legendas estão confirmadas para a nova temporada 42. Então, quem quiser se aventurar, como é uma nova era, né? Não vai nem ter aquela obrigação, entre aspas, ou aquela pressão de você ter assistido outras 40 temporadas. Então, 41 e 42 são temporadas que a produção está vendendo como uma nova era. Uhum. Então, pode ser até o recomeço, né? Para quem quer assistir. E eu acredito que sobre o sucesso, né, que você falou e a expansão para outras franquias internacionais, eu acho que outro ponto importante aqui é um formato barato e facilmente replicável, né? Não é uma coisa que exige muito. Então, tem como você começar mais humilde, né, digamos assim, e escalando conforme o sucesso. Então, eu acredito que também o Australian Survival ter dado certo meio que abriu os olhos para outras emissoras do mundo inteiro para a possibilidade de isso ser feito novamente, né? Então, eu acredito que teve esse fator de ser algo fácil de replicar, né? É um formato bom, então eu acredito que basta as pessoas se empenharem um pouco, respeitarem o que há de bom no formato, não ficar fazendo uma farofada como o pessoal aqui fez, né? O Boninho, nosso querido, faz tudo pelo patrocínio, que tende a dar certo, né? E também trabalhar as forças que tem com o público, né? E apesar de... Não é só de votação que o público vive, mas é isso. Precisa de participantes carismáticos, né? Isso é muito importante. E vamos de socar bio, né, no elenco. E ver no que dá. Eu digo, inclusive, que o Australian Survivor, ele deu de bandeja um formato que daria super certo aqui no Brasil e que nunca exploraram, porque se o Survivor americano passa uma vez só por semana, é bem contido, o Australian já passa 2, 3 vezes por semana, tem Canadá no meio, tem
prova com patrocinador, tem tudo. E eu acho que meio que o Boninho podia se inspirar ali. Talvez não dê pra fazer igual o americano. E sejam episódios maiores e tal, pra poder caber os patrocinadores, mas eu acho que tem ali um jeito de melhorar o No Limite. Tem sim. Eu sinto que no caso do No Limite ali, eu acho que ele não quis. O Boninho ficou com receio de colocar anônimos, né? Aí ele resolveu pegar. Acho que foi só ex-BBB, né? Que ele botou ali nesse No Limite novo. Aí ele foi pela opção de safe, de pegar ex-BBB, ao invés de colocar no BBB, ele resolveu colocar No Limite. Então, que é aquela coisa. Assim, as motivações das pessoas são diferentes. Tem gente ali que não tá acostumado a esse método de ficar se votando, né? Aí o pessoal fica meio assim, né? Se votando não, digamos assim, se votando para eliminar mesmo, né? Não ter que ficar dependendo assim da decisão do público, sabe? E aí eu vejo que isso interfere um pouco, né? E às vezes tem um arquebrião da vida, né? Também, né? Sim. O No Limite teve muitas questões, desde muita gente da mesma edição junto, que acabou, né, formando alianças de uma forma menos orgânica, até gente que jogou há muito tempo atrás o Big Brother e que não conhecia ninguém ali, então eles realmente pecaram, como você falou. Acho que todo mundo se interessaria mais num Big Brother All Stars, né, um BBB All Stars, do que colocar eles no limite. Sim, com certeza. E você também pegou pessoas que, tipo, eram a maioria dessa nova era, né? Que eles basicamente vivem de publi no Instagram. Então, eles sabem como o público funciona, né? Que você fizer alguma coisa contra quem o público acha querido, você perde seguidor, você perde patrocinador, dependendo. Então, eles vivem num medo constante, né? Então, isso é algo que não é levado em consideração. E os anônimos, por outro lado, né, eles podem dar isso, né, essa inocência que a gente vê também em alguns survivors internacionais, que são participantes que não assistiram muito o show. Aqui, os participantes já estão vindo mais preparados. Aqui, quando eu falo no americano, né? Então, falta também um elenco melhor, como a gente falou nos programas daqui. É isso aí. E assim, você assistindo Survivor faz anos e anos, tem algumas lições que vocês tiram dali, algumas coisas que vocês aprenderam dali, que vocês trouxeram pra vida real, assim, vocês acharam interessante? Na verdade, o jogo é a vida real, né? Mas assim... Eu acho que, assim, uma lição que eu tirei, um aprendizado, uma coisa que me comove, foi ter a presença da Michelle Fitzgerald na minha tela. Eu acho que, assim, é uma coisa que mudou a minha vida. Não sei a sua, Danilo, mas acho que também mudou a sua. Não, com certeza. As noites mal dormidas, os dias passados para defender a lenda em várias threads no Twitter, no Facebook, em grupos, em Telegram. É isso, né? A gente muda a nossa vida completamente. Oh, meu Deus, vocês são demais. Não, assim, porque eu digo isso porque, assim, eu, por exemplo, Marcela, eu sempre fui muito tímida, né? E eu tive dificuldade, às vezes, assim, essa parte do social, algumas coisas, confesso, eu aprendi assistindo o Survivor. De social cues, sabe? De certas coisas, eu só aprendi ali. E eu sei que é meio louco isso, mas, assim, às vezes, eu acho que você acaba aprendendo algumas coisas para sua própria vida que você nem pensava, sabe? E isso é muito louco. Eu também fiz muitas amizades graças a Survivor. É isso que eu ia falar. Eu acho que não dá pra não dizer das amizades que a gente forma assistindo o programa, né? Qualquer canto da internet, você acha um fã ali, você passa horas conversando e discutindo, e quando você vê, nem tá mais falando do programa. Inclusive, a gente se conheceu pessoalmente recentemente, né, Marcela? Tudo por causa disso. Survivor. Exatamente. A gente conhecendo assim, a gente mora longe uma da outra, né? E sim, a gente começou a conversar pelo Telegram, sabe? É muito legal assim, pensar, entendeu? Então, se forma uma comunidade, entendeu? Às vezes nem é só de você assistir em si, mas porque você comenta gente que você gosta, participantes que você odeia, tem gente que você pode conversar. É muito legal isso, né? E eu acho que por isso também que a fanbase que existe, que é pequena, mas a gente realmente gosta de falar. Dificilmente eu tenho um fã de Survivor perdido aí no Brasil que ninguém conhece. Alguém conhece.
Mas eu diria uma coisa, assim, mais do show, que eu acho que a gente aprende, é a questão de que, assim, apesar de, teoricamente, a gente pensar, pô, só os mais fortes, mais bonitões vão ganhar o programa, a gente vê gente normal ganhando, né? A gente vê que todo mundo ali é capaz de ter uma estratégia, ter um social, você não precisa ser uma pessoa super física, ganhar a prova, sabe? Eu acho que uma das participantes favoritas do pessoal, a Sandra, a Siri, sabe, provam muito isso. Quer dizer que gente bonita não é normal, Carol. Você vai ser cancelado por bonitofobia, viu? Entendeu? A gente vê muita gente bonita e burra, sabe? A gente é verdade. Conceitos, todos sabe? os tipos, gente. Bonitos e inteligentes, sabe? É normal. Bonitos, inteligentes e fortes, como Michelle Fitzgerald, entendeu? Eu acho que pra mim, basicamente isso que vocês falaram, eu acho que me apresentou a oportunidade de fazer parte de uma comunidade, né, aos poucos. E com certeza esse é o maior impacto da gente ter conhecido tantas pessoas legais, outras nem tanto, nesse percurso da gente assistir coisas juntas e depois transferir isso para outras áreas da nossa vida. Mais uma resposta, assim, sobre o show em específico, de coisas que a gente aprendeu, né? E aí entra editar um podcast, que é um aprendizado que foi obtido por causa disso. E também situações que o programa traz que nem sempre são possíveis na nossa vida, né? Por exemplo, às vezes a gente fica cogitando o que é que a gente faria se ficasse numa ilha, ou como é que a gente trataria uma pessoa que fez tal e tal coisa, né? Por exemplo, será que eu empurraria uma pessoa com um implante na perna? Eu nem sei se o termo correto era implante, né? Mas a gente traz uns questionamentos, né? Como é que eu reagiria numa situação onde houve preconceito? Será que eu colocaria o jogo pela frente? Então são questões que fazem a gente pensar. E como vocês falaram, nas primeiras temporadas, eu comecei a assistir da primeira, né? Então foi muito importante para mim ver o jogo sendo jogado e dominado por certos tipos de personagens que não eram os que a gente estava acostumado, e entra toda a questão da representatividade, né? Que apesar de não ser o melhor ponto para Survival, porque se a gente for comparar com outros realities como o próprio The Challenge, que é um expoente nesse sentido, Survival sempre engatilhou, né? Muito. Então, mas mesmo assim, o pouco que teve já foi o suficiente. E várias questões sociais que eles trazem tentam abordar, né? Agora, dentro do contexto dos americanos, tem toda essa preocupação com Black Lives Matter, né? Foi um movimento que ganhou força recentemente, graças a Deus. E eles trazem pautas muito importantes e a gente consegue refletir sobre isso, entendendo também que tudo se passa dentro do jogo. Então adiciona uma camada de complexidade. Então, para mim, sempre foi muito benéfico o show. Às vezes eu até fico pensando se eu não gastei muito tempo. E aí traz a importância até da Marcela ter trazido isso pro podcast, né? Que não é um tempo que a gente está jogando fora. A gente ganha muita coisa com isso, muita coisa objetiva e também muita coisa subjetiva. Então, por isso que a gente ama, pelo menos eu amo esse programa. Com certeza. A gente tá falando da comunidade brasileira, mas a gente vê isso inclusive na comunidade americana, né, dos superfãs. Eu falei que eles não ganham milhões de seguidores, os participantes não ganham. Mas vivem de fazer eventinho com fã, com superfã, que quer tirar fotinho, que quer que assine buff, que quer perguntar como que foi, que quer ajuda para fazer um vídeo de audição, todas essas coisas. Então, assim, tem uma comunidade também muito forte nos Estados Unidos de superfãs, de podcast, de eventos, para assistir episódio junto, né? Coisas que até aqui no Brasil a gente é bem mais difícil. Sim, e muita gente melhorou o inglês, né? Eu acho que essa é uma coisa que não aconteceu necessariamente comigo, mas muita gente aprendeu inglês com o show, então é um impacto grande que pode ter na vida, né? Um idioma novo. Você me fez me lembrar uma coisa, que eu comecei a realmente assistir sem legenda com Survivor, porque eu fui na marra ver Borneo, né? A primeira temporada do americano.
eu vi sem legenda e eu tava entendendo quase nada. Tipo, eu sabia, eu tinha feito curso e tal, mas eu não conseguia assistir sem legenda. Aí eu fui assistindo. Aí eu fui amar, aprendendo os conceitos ali, né? Tem alguns conceitos que eu não tava entendendo muito bem. E aí, agora, tranquilo, entendeu? Claro que eu sei que nem todo mundo, né, vai, assim, ver sem legenda e tal, mas é bem legal, assim, porque você tem umas conversas e tem a parte da prova, dá pra escutar bem. Então tem esse aspecto também do idioma, né? Acho bem legal isso. Sem dúvida. Então, agora, Survival tá chegando na sua temporada 42. E aí, quais são as expectativas que vocês têm para essa nova temporada que vai começar agora em março? Bom, o que falar dessa temporada que já vai começar amanhã, né, dessa data que a gente tá gravando, e eu não sei de nada. Dessa vez eu fiz uma abordagem diferente, né? Geralmente eu sou aquele louco que fica lendo todas as entrevistas antes do jogo, todos os vídeos. Já teve época que eu traduzi, já teve... Enfim, que eu ia bem a fundo em tudo que era possível antes do show, mas eu percebi, conforme o tempo, que isso gerava uma expectativa tão grande que me fazia frustrar facilmente com o que acontecia na temporada, né? Porque, obviamente, a produção tem que vender o show e eles hypam absurdamente para que a gente queira assistir. E isso estava fazendo um efeito nocivo, mas as minhas expectativas não deixam de ser altas por isso. Eu acho que essa nova decisão deles de ter um cast mais diverso novamente, né, dá uma esperança que a gente veja novos tipos de histórias sendo contadas no show e que a gente tenha jogadores que estão dispostos a fazer história, né? A gente viu isso na temporada anterior que começou essa nova era, e eu acredito que se a produção não errar muito na edição, a gente pode ter uma temporada aí no top 10 ou até top 5 da franquia, sendo aqui um pouco otimista. Olha. O que não são tudo flores é que, obviamente, a nova era na cabeça do Jeff é baseada em twists, né? E ele tá um pouco senil já, entendeu? Então, assim, às vezes ele pesa a mão. Então, pode vir twist bomba aí que acaba com o gameplay, com o jogo, e que faz a gente pensar, gente, 45 minutos pra isso? 45 minutos pra uma ampulheta? Então, enfim. Ai. Virar isso. o tempo, volta no tempo, cara. É isso. Volta no tempo pra não colocar essa twist. Às vezes dá certo, né? Mas enfim. E aí, Carol, o que você acha? Eu costumo dizer que eu não sou mais fã do programa, né? Danilo sabe disso. Eu assisto Survivor por costume. Eu acho que tudo me irrita. Jeff Probst, eu não aguento mais esse homem. A temporada passada, até quando tava bom, eu tava achando meia bomba. Eu acho realmente que assim, Survivor é muito estruturadinho. Então, mesmo quando a temporada é ruim, é um episódio assim de reality bom, mas eu acho que a edição é uma coisa que me preocupa demais, e eu achei a edição da temporada passada horrível. Por isso não tenho muitas expectativas boas com essa nova temporada, mas prefiro não ter, porque daí é mais chance de eu me surpreender. Sempre acho alguém assim pra torcer, pra falar que é a pessoa mais icônica da temporada e tal. E isso vai mantendo a gente vendo o programa, mas eu acho que assim, expectativas eu já não tenho muitas. E meio que o Danilo falou também, eu já parei muito de ficar vendo vídeo, de ficar lendo sobre os participantes. Vou conhecer todo mundo ali no primeiro dia, que eu gostar. Depois você descobre que a pessoa é isso, que é aquilo, né? Né? Que a pessoa falou tal coisa, que a pessoa não toma vacina, não sei. E a pessoa bebe o sangue de vampiros da noite. Gente. Aí eu tenho assistido, assim, eu vou assistir o episódio, falar no podcast, não ficar muito pensando. Porque eu acho que eu aproveito mais, e eu já fui uma pessoa muito viciada de ouvir as entrevistas com os eliminados e ouvir análises, e eu acho que eu já passei bastante dessa fase. Mas pra você que está empolgado, assim, Almira, que quer assistir, não se desanime comigo, com a Carol, que somos velhos de guerra, o show vai estar bom, os participantes estão excelentes.
Tem aí a chance de tudo dar muito ruim, mas provavelmente vai dar tudo certo. Olha, é o seguinte, gente. Vocês, porque assim, que tá escutando aqui o podcast, provavelmente não tá assistindo os vídeos de introdução dos participantes e tal. Então vai ver somente a edição, né? Quem tiver interesse. Então vai ver só a edição. E assim, o episódio, né, tem uma estruturazinha, dá pra entender o que tá acontecendo, né? Então acho Exatamente. que se achar algum participante que você gostar, assim, pessoa que fizer alguma coisa engraçada, ou que você gostou da estratégia, se você gostou da pessoa no challenge, né, na prova, né, de imunidade, sabe? E quer que você curta mais? A gente vai ser chato com a edição, mas porque a gente assistiu muito. Mas quem estiver começando vai gostar, vocês vão gostar, eu tenho certeza disso. Tudo vai ser novidade. Tudo vai ser lindo, novidades, imagens bonitas, vocês vão conhecer Fiji. É que a gente já conhece Fiji há uns 10 anos, entendeu? Então a gente já sabe cada cantinho de Fiji. Mas vocês que vão ver Fiji pela primeira vez vão falar, nossa, Fiji, que legal. Porque eles gravam, né, em Fiji. Então, com certeza vocês vão gostar. É que a gente mesmo, que é velho de guerra, que já não tem paciência para algumas coisas. Enquanto a gente tá dizendo, poxa, mais uma vez esse desafio, vocês vão estar dizendo, nossa, que maravilhoso, que divertido, eu amei esse desafio, eu nunca tinha visto. Olha, algo assim. Tem um quebra-cabeça no final. Olha só, mais um homem achou um ídolo de imunidade. Que legal que ele achou. E a gente vai estar pensando em outras coisas. Mas tudo bem. Não desanimem, gente. É legal de assistir, tá? Apesar, né? Porque a gente, né, já assistiu tantas vezes, né? Apesar de reclamar, a gente ama, né? Survival, até quando é ruim, é bom. Foi assim que eu aprendi. A gente fala mal do Jeff, mas, né? É o Jeff. Não, eu até elogiei o Jeff na temporada passada. Durou um episódio, mas ele recebeu elogios. Então, é isso. É sobre isso, gente. Tá tudo bem. Enfim. Então, gente, se vocês quiserem acompanhar aqui o Banco de Séries nas nossas redes sociais, a gente tem o site bancodeséries.com.br. No Instagram, a gente tá na @Banco de Séries Oficial. No Twitter, a gente tem 2 arrobas, o @BDS News Oficial e o @Banco de Séries. E a gente também tem um canal do Telegram, Banco de Séries News. Se vocês quiserem ouvir o podcast, vocês podem seguir a gente no Spotify, ou no Google Podcast, ou no Amazon Music, no Anchor, e também a gente está no YouTube. E lembre-se de avaliar a gente lá no Spotify, por favor. É isso, gente. Obrigada, Carol. Obrigado, Danilo, pela presença de vocês. Foi muito bom conversar sobre o Survival com vocês. Então, nós que agradecemos, inclusive, pedir desculpa pela má educação de não ter agradecido no primeiro minuto do podcast, né, que geralmente é o que as visitas devem fazer. Mas a gente já tinha agradecido no privado a oportunidade de estar aqui divulgando o pouco que a gente pode, né, de Survival para chegar em novas pessoas. Então, isso é, sem dúvida, a maior honra que a gente pode ter, né? Se uma pessoa, 2 pessoas começarem a assistir porque ouviu esse podcast, pode ter certeza que a gente vai ficar muito feliz. Então, se vocês começarem, mandem uma mensagem pra gente nas redes sociais, de alguma maneira, que a gente vai estar lá falando e acompanhando com vocês. Quem sabe a gente não assiste uma temporada com vocês também, né? Pois é. Qual a arroba de vocês, gente, nas redes sociais? Se quiserem divulgar, pode divulgar agora. No meu Twitter é Danilo_Nunes. Ok. Podem me seguir lá ou mandar só mensagem, não precisa seguir. Isso. E Carol? Como eu sou uma pessoa bem educada que já agradeceu no começo do programa, então eu vou dizer só algumas coisinhas. No Twitter eu sou @CarolGiovanelli. A tribo falou que o Danilo falou, tem no Spotify, em todos esses agregadores, mas também tem o grupo no Facebook, né, Danilo? Para quem quiser conversar sobre os episódios, tem também o site, atribofalou.com.br. E uma coisa que a gente não comentou, mas que vocês quiserem, se alguém se interessou pelo reality e quiser falar com a gente, tem várias maneiras de começar o programa. Vocês não precisam começar pela primeira temporada, também não precisa começar pela temporada atual. Pergunta aí para qualquer fã, eles te passam uma listinha do que assistir. Ou então começa pela que você quiser. Tem temporadas gravadas aqui no Brasil, né?
que não é No Limite, é temporadas de Survivor americano gravadas no Brasil. Tem gente que começa por isso, tem gente que começa pelas temporadas que estão em melhor qualidade, que estão em HD, porque um programa começou nos anos 2000, nem tudo tá em HD. Então, tem várias maneiras de começar. Se vocês quiserem falar com a gente pedindo uma listinha ou pedindo né, como que assiste, a gente se fala. A gente vai acertando. Eu vou aproveitar e fazer o último jabá rapidão, Marcela, já que a Carol falou isso. Tem um post no A Tribo Falou, como começar a assistir Survivor, é só procurar no Google, como começar a assistir Survivor, procurar lá o da Tribo Falou, que eu dou uma lista lá e algumas dicas de como escolher as temporadas para começar a assistir. Está um pouco desatualizado? Está, mas quem sabe esse podcast me dá a força necessária para ir lá e atualizar depois da temporada 36, que foi quando eu acho que eu fiz essa lista, mas agora até com a 42. Então, se quiserem também dar uma olhada lá, mas fiquem à vontade para ir no nosso privado, pra gente fazer uma lista especialmente para você, considerando a sua personalidade. Também uma temporada que tem participante brasileiro, né? Participante brasileiro. Tem gente que começa por lá, eu acho que muita gente da comunidade aqui no Brasil começou por essa temporada, soube que ia ter brasileiro, foi lá e assistiu. Então tem muitas maneiras. E mais uma vez, obrigada pelo convite. Eu que agradeço a presença de vocês. E agradeço também que está escutando, gente. Obrigada e até o próximo BDS Cast. Tchau. Tchau. Tchau.